Olá, pessoal! A nossa aula de hoje traz uma dica muito importante sobre ortografia. O que é ortografia? Ortografia é a escrita correta das palavras. E esse assunto de hoje, ele traz 4 formas específicas de uso para uma pronúncia apenas. E às vezes é o que nos confunde, tanto na escrita quanto na fala. Eu estou falando do uso dos porquês, tá? Então vamos à primeira regrinha. Aqui no quadro nós temos o exemplo. Então olha lá. Por que você agiu assim? Eu estou falando da primeira regra dos porquês. Porquê separado e sem acento. Sempre no início de pergunta, tá? Olha lá o porquê. Início de pergunta, separado e sem acento. Vou repetir a frase. Por que você agiu assim? Eu estou questionando, indagando. Início de pergunta, separado e sem acento. Agora olhem o segundo exemplo. Prof, não é uma frase interrogativa. Ela não é uma frase interrogativa direta. Ela é indireta, ela não tem o ponto de interrogação. Agora, o contexto, o sentido da oração da frase gera dúvida, gera uma incerteza. Eu não tenho ainda essa informação. Então, olhem lá o exemplo. Não se sabe por que fez isso. Eu devo usar o porquê também, separado e sem acento. Por quê? Olha o uso dos porquês. Então, porque eu ainda não tenho a resposta para essa frase, para essa questão, tá bom? Então, eu posso usar em perguntas diretas e indiretas, tá? O porquê separado e sem acento. Na segunda regrinha, nós vamos ver que esse porquê separado, ele aparece com acento circunflexo. Quando que eu devo usá-lo? Final de frases interrogativas ou exclamativas. Sempre, tá bom? Olhem lá o sentido das frases. Ainda não terminou. Por quê? Olha a indagação. Olha a pergunta no final da minha oração. E mais um detalhe, um macetezinho, uma regrinha. Sempre ele vem seguido pelo ponto de interrogação ou então pelo ponto de exclamação. Olhem o sentido dessa segunda frase. Não sei por quê. É uma frase afirmativa? Não. A pessoa, o indivíduo está dizendo que ainda não tem a resposta para tal pergunta. Então, ainda gera dúvida, ainda gera uma indagação. Como a gente falava antes, né, das perguntas indiretas, das frases indiretas, tá? Então, com acento circunflexo também no final de frase, quando vier antecedido, né, quero dizer, posposto, né, o ponto de exclamação vem depois, tá? No finalzinho da frase. Agora, no exemplo 3, olha lá. Ele faltou porque não se sentiu bem. Está longe porque precisou trabalhar. Eu tenho um exemplo de uma frase que é uma resposta. Então, nós usamos o porquê junto, sem acento, em respostas ou frases afirmativas. Eu estou afirmando, estou declarando alguma coisa. Olha o exemplo 2. Está longe porque precisou trabalhar. Eu estou afirmando o porquê de a pessoa estar longe. Agora a primeira, ele faltou porque não se sentiu muito bem. Eu estou respondendo a alguma pergunta, a algum questionamento de alguém anteriormente, tá? Quarto exemplo, quarta regrinha. Quando eu devo usar o porquê junto e com acento? Sempre o circunflexo nos porquês, tá? Quando que eu vou usar o porquê junto e com acento? Quando ele estiver substantivado. O que é isso? Quando ele vier antecedido pelo artigo o, tá bom? Então, sempre, olha lá, observem nos exemplos. O que é isso? O artigo, ele tem a função de acompanhar o substantivo, para definir ou indefini-lo. Lembrando dessas pequenas regrinhas importantes. Então, aqui no caso, o porquê, ele passa a estar substantivado. É como se fosse um nome, como se fosse um substantivo. Observem os exemplos. Não é fácil encontrar o porquê para isso. Creio que os porquês aparecerão. Eu estou dando um nome a essa palavrinha. É como se fosse um substantivo. Lembrem das classes gramaticais, substantivos, adjetivos, verbos, os artigos. E os artigos têm essa função de vir sempre antecedendo o substantivo. Então, aqui no caso, ele está substantivando essa palavra, tá? Então, lembrar, retomando os 4 conceitos. Porquê separado e sem acento? Início de pergunta ou
frase interrogativa indireta, quando eu não tenho certeza da informação, eu ainda tenho dúvidas. O porquê separado e com acento. Final de frase interrogativa ou exclamativa. Olha lá, após ele vem o ponto de exclamação ou o de interrogação. Porque junto e sem acento, não vai o acento circunflexo e não tem artigo antes dele. Ele não é substantivado. Junto e sem acento. Respostas ou frases afirmativas. Eu estou declarando alguma coisa, eu estou convicto disso que eu estou falando, tá? E o último, o porquê. Eu não sei o porquê de sua atitude, eu não sei o porquê de terminar tão cedo a reunião. Então, eu estou dando uma característica de substantivo a esse porquê. É como se eu estivesse transformando ele em um substantivo, tá? Lembrem que o substantivo é o nome dado aos seres, às coisas, pessoas, sentimentos. E aqui ele toma essa conotação, ele assume esse contexto, tá? De estar sendo indicado como nome ou substantivo. Então, pessoal, agora aproveitem as regrinhas, as dicas. Este é um conteúdo que sempre aparece em concursos públicos, Enem, vestibulares, enfim. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia sempre geram dúvidas quanto ao uso dos porquês, tá? Vamos aos estudos então? Bons estudos!